Hoje, 22 de março de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira e com muitas novidades. Dor de cabeça do Kaká, o James está aqui esperando o resultado de hoje à noite, não sei o que vai acontecer com ele amanhã que nós vamos conversar a respeito. E no nosso campeonato regional, aquilo que nós prevíamos lá do início, de que haveria possibilidade de Figueirense e Chapecoense de se distanciar dos demais oponentes e terminar com bastante antecedência a classificação. Caso fosse turno e retorno direto, a Chapecoense praticamente já estaria sendo homologada a grande campeã por estar aí 9 pontos a ser disputado e 6 pontos de vantagem do seu segundo colocado. Os resultados de ontem, a derrota do Avaí e a derrota do Figueirense, determinaram que a Chapecoense, ao vencer o Hercílio Luz, conquistasse por antecipação a vaga. Está conquistada a vaga da equipe da Chapecoense como finalista da competição. E vamos aguardar para sabermos aí qual o comportamento da Chapecoense e qual o comportamento do Figueirense nessas 3 próximas rodadas. São as 3 últimas rodadas que vão, evidentemente, interessar mais para o grupo de baixo, que com esses resultados de ontem ficou um bolo. Tem gente com 12, tem gente com 14, tem gente com 17, e quem está com 17 não está tranquilo ainda, porque pode muita coisa acontecer, que são 9 pontos a ser disputados. Mas tudo isso nós vamos falar, discorrer com um pouco mais de propriedade no segundo bloco, quando nós apresentarmos aí a tabela dos campeonatos regionais, tudo que se passou ontem e o que vai acontecer também no dia de hoje, dentro do nosso cenário esportivo aqui no Brasil. E lógico que nesse programa de hoje nós falamos aí do Marcílio Dias, falamos do Itajaí, falamos do Barroso, e o Kaká deu uma checada e o Barroso está realmente fazendo a reforma do seu estádio, no gramado, dando uma geral, se preparando para o campeonato da segunda divisão. Kaká, está tudo dentro dos conformes, a obra está saindo, já tem um prazo definido para liberar para a vistoria? Boa tarde, Ládio. Boa tarde aos amigos que estão ligados na TV Univale. A gente tem imagens lá do Camilo Mussi, da troca de gramado que está acontecendo lá no estádio do Almirante Barroso. O pessoal vai poder acompanhar essas imagens que a gente conseguiu com o pessoal do Barroso, até para ilustrar também, já está na tela para você. E como a gente trouxe notícias do Marcílio, que o Marcílio está preocupado também com o Gigantão, do outro lado, o Almirante Barroso também está mexendo no estádio. As obras de reparo na base do gramado sintético do Camilo Mussi seguem dentro da normalidade, viu, Eládio e torcedor do Verdão. Elas começaram em fevereiro e vão ficar em 4 etapas, sem prejudicar inclusive os ferinos lá dos sócios do Barroso. De acordo com o presidente do futebol, Hudson Moura, este reparo na base do campo vai dar mais estabilidade para a grama sintética. Ela foi uma exigência da Federação Catarinense de Futebol e a previsão do término desta obra em 4 etapas fica para meados de abril. Portanto, mais um mesinho, mais ou menos, para a obra ser concluída. E o investimento da obra é no valor de R$450 mil, uma obra necessária para o Barroso poder continuar jogando futebol profissional em Santa Catarina. Foi uma exigência da Federação Catarinense de Futebol e, portanto, lá para o meio de abril deve ficar pronta a obra e depois a Federação vai dar o aval se o estádio vai estar liberado para as partidas. Kaká, e é bom registrar também de que a grama sintética veio para o estádio do Camilo Mussi através de uma parceria entre o NEC Litoral, que procurou a diretoria do Barroso para mandar os seus jogos, e naquela oportunidade o Barroso tinha uma dificuldade muito grande, que era exatamente com os seus ferinos. O gramado anunciava chuva para a semana que vem, já cancelava a rodada. Então não tinha rodada, o pessoal estava desgostoso e havia necessidade da troca do piso de grama para a grama sintética. Mas o Barroso também não tinha bala na agulha para fazer. Então casou as duas vontades. O pessoal do Litoral com vontade de arrendar o campo e deu todo esse processo que a gente sabe hoje, que o Litoral usa hoje o nome de Clube Náutico Almirante Barroso, representando
no Campeonato Catarinense da segunda divisão. Mas mudou a presidência, né? Houve a chegada do Hudson Moura. E um detalhe também, que naquela oportunidade que foi feito, o Barroso não estava inserido, porque era o time do... Quem foi que desistiu? Teve um time que desistiu aqui do Juventus... O Atlético de Ibirama se licenciou da Série A, consequentemente o Guarani de Palhoça ficou na primeira divisão, e aí, como abriu uma vaga na Série B, o Barroso, vice-campeão da Série C, acabou entrando também na Série B. Acabou antecipando a chegada do Barroso na Série B do Catarinense. Tinha um time aqui do sul do estado aqui, que estava também para entrar, e ele desistiu na desistência, como o Litoral tinha sido o segundo colocado no campeonato da terceira, da Série C, então ele veio para jogar o... mas tudo culminou com a desistência do Atlético de Ibirama. O Atlético de Ibirama se abdicou da Série A, aí abriu uma vaga na Série A. Guarani de Palhoça, que tinha sido o 9º colocado, inclusive passaram por cima do Estatuto do Torcedor, que nunca privilegia o descenso e sim o acesso, era para o Tubarão ter subido, o Tubarão ficou quietinho, subiu no outro ano, portanto o Guarani de Palhoça acabou não sendo rebaixado. Como o Guarani não caiu, abriu uma vaga na Série B. E aí privilegiaram o acesso que seria aí do vice-campeão, o Litoral na época, que depois virou Barroso. E para complementar, naquela oportunidade, arrancaram todo aquele gramado que tinha e foram fazer a infraestrutura. Mas só que naquele ano choveu que nunca... Olha, mas chovia todo santo dia, era chuva todo santo dia, atrasava a obra e a obra não andava. Eles foram fazendo, fizeram meia boca. E aconteceu que no dia que tinha que colocar lá a areia na grama sintética, entraram com um tratorzinho, a emenda ficou pior do que o soneto. Em função disso, houve a necessidade de fazer essa reforma que está sendo feita agora, e espero eu que fique tão bom quanto ficou aquele campo lá do Esferino. Acho que lá tá beleza, aquele campo de Esferino lá atrás. Tem que ser. Lembrando que o Barroso ainda, mesmo com todos os problemas do campo, ainda conseguiu jogar a Série A do Catarinense. Lembra que aquela linha amarela que virou assunto no estado todo, até a nível nacional, o pessoal falando da linha amarela que dividia o campo society do campo principal. Então, algumas coisas que a gente acaba aprendendo, né? Talvez o Barroso não estava pronto para a Série A naquela oportunidade, o gramado não tinha sido bem feito. Então a gente espera que com esse tempo que o Barroso está tendo para mexer no gramado, para se estruturar, para aí sim virar um time de Série A de Catarinense, seja benéfico, né? A análise que vem para o bem. Às vezes o rebaixamento possa servir de experiência para que o Barroso volte mais forte na próxima oportunidade. E ficou para quando o clássico da segunda divisão na categoria de base? Tem data definida já? Agora falando do juvenil, né, do Catarinense Sub-17, o Barroso, que é o mandante da partida da 4ª rodada contra o Marcílio Dias, né, estava marcado para domingo de Páscoa, dia 1º de abril. O Barroso, portanto, por ser o mandante, solicitou a antecipação do jogo para quinta-feira, às 15 horas. Portanto, é Semana Santa, né? O Barroso, então, tirou o jogo de domingo para quinta-feira. Muitos torcedores do Marcílio, também torcedores do Barroso, não gostaram, mas foi um pedido do mandante, por ser domingo de Páscoa, eles tiraram de domingo para jogar quinta-feira. Quinta-feira, às 15 horas, no estádio da Natalense. Vai ser lá no Natalense? Vai ser no Natalense ainda por conta das obras do Camilo Mussi e também do Gigantão das Avenidas, mas principalmente por causa do Camilo Mussi, porque o Barroso é o mandante da partida. Então quer dizer que o Barroso então está mandando os seus jogos assim como o Marcílio Dias. Na base lá no Natalense, exatamente. E o Marcílio Dias também está jogando no Natalense? Também. É que o Marcílio ainda não jogou em Itajaí. Ele jogou a primeira rodada em Blumenau, fora de casa, folgou na segunda rodada e agora nessa terceira rodada... Não, joga domingo em Itajaí, no estádio Natalense, contra o Operário de Mafra. Aí sim o Marcílio volta, tinha folgado na segunda rodada. Domingo joga com o Operário de Mafra, aí sim às 15 horas. Domingo, 15 horas, lá no estádio Natalense. Quem folga é o Barroso, para daí na 4ª rodada a gente ter o clássico de Itajaí. Tá aí então as novidades aí do Barroso, que está reformando o seu estádio, o seu gramado, melhor dizendo, e também a categoria de base. E o esporte amador, que também, sempre nas quintas-feiras, a gente bate um papo aqui a respeito do esporte amador. O Drian é um expert no handball. E o Drian tem aí novidades para nós no handball? O Drian, junto com a Fundação Municipal de Esporte e Lazer e a Univale também, estão organizando aí a primeira Copa Sul-Sudeste. Ele mandou para a gente o flyer, né, com as informações, já está na tela para você, portanto, é a primeira Copa Sul-Sudeste de handebol, que vai rolar aqui na Univale.
Equipes de 16 e 18 anos vão participar para dar rodagem aos jovens atletas, principalmente da nossa Itajaí, né? Esse é um evento a toque de caixa, o Adriano comentou comigo, tem apoio da Fundação de Itajaí e é para dar rodagem aos garotos 16 e 18 anos. A equipe de handebol de Itajaí tem parceria com a Univale, tem tradição no esporte desde 2007 e vai brigando sempre pelas cabeças a nível nacional. E para essa competição sul-sudeste vão ser 4 equipes participantes. Além da Univale Itajaí, nós vamos ter a equipe do Pinheiros, que é primeiro no ranking nacional, vai participar, portanto, uma equipe gaúcha, que é a equipe Recreio, e uma equipe de Criciúma também vem para Itajaí participar. Os jogos são em caráter amistosos, vão acontecer, portanto, naquelas datas que você acompanhou ali, no final do mês. 29 a dia 1º. Exatamente. E nós vamos ter os jogos aqui na Univale. No ginásio de esportes aqui da Univale. Exatamente, dentro da universidade. O Adriano vai me passar a tabela também, a gente vai informando o nosso telespectador. Vão ser jogos muito bons, porque são equipes de qualidade. E para dar rodagem também as categorias de base, voltando a comentar, equipes com atletas de 16 e 18 anos. Esse trabalho que o Adriano faz, já faz há muito tempo. Ele tem aí trabalhado aqui com a marca Univale. Ele participou já em outros municípios e agora... Ele dividiu Itajaí e Balneário, né? Tinha uma época que ele estava em Itajaí, depois ele foi para Balneário, voltou para cá. Já teve Itapema também, entendeu? Ele já teve... Ele sempre envolvido no handebol. E agora está aí na Fundação Municipal de Esportes de Itajaí e fazendo esse trabalho de reconhecimento desses atletas jovens. É um trabalho que o Adriano faz e que tem que se tirar o chapéu. O Adriano tem demonstrado a sua qualidade, a sua competência na formação de atletas do handebol. A grande maioria desses atletas que defendem os municípios que o Adriano trabalha são atletas formados na base que ele cria. E essa base passa forçosamente por essa competição. É verdade, é um trabalho muito bom nas categorias de base, com atletas da cidade e a nível estadual e nacional. Sempre o município de Itajaí teve muita tradição com handebol masculino e feminino, fruto do trabalho do Adriano Dutra. Então nós vamos aproveitar e vamos dar uma folguinha, vamos no intervalo e na sequência nós vamos vir já com a tabela e os resultados e ver o chororô do Kaká a respeito do jogo do Vasco da Gama com o Botafogo. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e este segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E ontem tivemos a rodada e antes de colocarmos a tabela, eu já passo de imediato para o Kaká. Kaká que fez uma previsão ontem de que o Internacional ia vencer o Grêmio, mas não ia levar, o que aconteceu, ganhou 2-0, perdeu de 3-0, então o Grêmio passa à próxima fase enfrentando a equipe do Avenida. E o jogo tão esperado da noite, que era exatamente o Vasco da Gama jogando contra o Botafogo. O que aconteceu, Kaká? O que aconteceu? Kaká Diná, né? O Kaká Diná funcionou em Porto Alegre, no Rio não deu certo. Olha, Eládio, falando primeiro do Grenal, o Grêmio tinha um desfalque de alguns jogadores, né? O Renato deu uma mudada na equipe, mas tava claro que o Inter precisaria dar uma resposta para o torcedor. Os dois últimos Grenais, o Internacional teve uma postura muito abaixo, muito aquém daquela característica do Internacional de time brigador. E claro que o momento do Grêmio é muito melhor do que o momento do Internacional. E é engraçado, é curioso, porque quando o Grêmio tá bem, o Inter tá mal. E quando o Inter tá bem, o Grêmio tá mal. Nunca os dois estão bem, né? Então é engraçado. E hoje o momento do Inter é muito ruim, mas precisava daquela resposta de time brigador. Conseguiu um resultado bom de 2-0, só que o Grêmio já tinha um 3-0 do primeiro jogo e aí o Colorado foi desclassificado. Mas tenho certeza que o Internacional, o torcedor colorado, ficou satisfeito com a participação da equipe neste último Grenal. Nos dois últimos o Inter tinha perdido de cabeça baixa e aí o torcedor não aceita, né? Lá no Clássico Carioca, volto a lamentar o baixo público, não deu 10 mil pessoas no Newton Santos, mas registrar porque o futebol carioca respirou ontem. A desvalorizada Taça Rio foi muito valorizada pelo Vasco e pelo Botafogo ontem. Começo falando da torcida. As organizadas de Vasco e Botafogo chegaram juntas ao estádio Newton Santos. A gente não está acostumado a ver isso. Então, o Clássico da Amizade foi marcado também pelo Clássico da Paz. Dentro de campo, as duas equipes buscando o gol o tempo todo, ofensivamente. Claro, são equipes tecnicamente muito fracas, principalmente o setor defensivo. Tanto é que nós tivemos 4 gols dos 5 ontem
4 gols em bola aérea, 2 do Vasco e 2 do Botafogo. Mostra que são duas equipes que não têm o setor defensivo sólido. Paulão, já volto a repetir, né? Tá até chato. Paulão não pode ser titular do Vasco. O Breno tá lesionado, o Paulão é que tem. Do lado do Botafogo, também o setor defensivo tomando bola aérea. E agora foi muito legal o jogo, porque é o seguinte, o Botafogo saiu 1-0, o Vasco virou para 2-1. O Botafogo empatou e depois virou no segundo tempo. Então as duas equipes se mostraram, jogaram como time grande. E isso foi valorizado a Taça Rio, a semifinal. Que apesar de ser simbólico um segundo turno, que dá vaga para a semifinal direto, os 4 grandes já estão na semifinal. Mas eu acho que foi muito legal a partida pelo futebol apresentado. Um futebol tecnicamente, taticamente fraco, mas com emoção pelo menos no primeiro tempo e no segundo tempo com a virada do Botafogo. Depois desse chororô, nós vamos então ver a tabela e o que aconteceu no futebol brasileiro nesses 4 cantos desse grande país. No Campeonato Carioca, jogo comentado aqui pelo Kaká, Vasco 2, Botafogo 3, portanto o Botafogo passa e o Vasco fica. Um complemento, o Botafogo precisava de uma vitória em clássico, não tinha vencido nenhum clássico, o Vasco não tinha perdido nenhum clássico, então o Botafogo precisava de um resultado desses para também aumentar a autoestima, né? O Botafogo que veio de uma eliminação em Copa do Brasil. É uma boa desculpa. Não, parabéns, parabéns Botafogo. E hoje temos aí o segundo jogo, que vai definir quem vai enfrentar a equipe do Botafogo, Fluminense e Flamengo. O Cacadiná tem palpite, não? O Fluminense joga pelo empate, mas acho que vai ser aquele Fla-Flu clássico, as duas equipes brigando pela vitória. E eu acredito e eu espero que seja igual o Vasco e o Botafogo, tá? Que Fluminense e Flamengo valorizem essa semifinal jogando como time grande. Mas o Fluminense joga pelo empate, talvez seja favorito nesse aspecto. E no Campeonato Paulista, nas quartas de final, nós tivemos aí o Palmeiras, do Marlon aí, deitando e rolando. 3-0 no Novo Horizontino. Foi 4-0, tá, Eladio? Foi 4-0? 4-0 no Novo Horizontino. E o Santos empatou com a equipe do Botafogo e ganhou nas penalidades máximas, certo? Que sofrimento, hein, torcedor do Peixe. E no Campeonato Paulista ainda, jogo programado para esta quinta-feira, Corinthians vai enfrentar a equipe do Bragantino. Corinthians perdeu por 3-2, precisa vencer o Bragantino em casa. E no Campeonato Gaúcho, que nós tínhamos falado aqui no início do segundo bloco, o Internacional ganhou, mas não levou. Venceu por 2-0 o Grêmio e é o Grêmio que passa para enfrentar a equipe do Avenida na próxima fase do Campeonato Gaúcho. Eladio, deixa eu corrigir, o Palmeiras venceu por 5-0 a equipe do Novo Horizontino. Foi 5-0. 5-0. E no Campeonato Gaúcho, ainda para essa quinta-feira, nós temos o Brasil de Pelotas versus São Luís. O São José vai enfrentar a equipe do Veranópolis. No Campeonato Catarinense, Chapecoense, com esse resultado, vencendo a equipe do Ercílio Luz por 2-0, já considerada a equipe primeira classificada para decidir o título catarinense. O Joinville, em casa, venceu a equipe do Figueirense e o Avaí, em casa, perdeu para a equipe do Criciúma por 2-1. Virada do Tigre. E hoje teremos o complemento, o Internacional contra o Concórdia, jogo de lanterna, jogo de rebaixamento. Quem vencer sai da zona de rebaixamento. Brusque e Tubarão, essas 4 equipes estão dentro do contexto da briga pelo rebaixamento. Todos eles estão brigando. Eu acredito que o Concórdia Inter de Lages vai ser o melhor jogo da rodada pelo fator desespero. Tanto o Concórdia quanto o Inter precisam vencer. Se empatar, os dois ficam na zona de rebaixamento. Quem vencer sai. E o jogo é em Lages, né? O jogo é em Lages, portanto, um leve favoritismo do Inter de Lages. Só que a torcida do Inter está meio desconfiada. Se a torcida do Inter chegar junto e acompanhar o time lá no Tio Vida, o Inter pode ter um grande fator a seu favor, que é o empurro do torcedor. Agora, o Ercílio Luz, normal o resultado perder para a Chapecoense lá em Chapecó, mas a Chapecoense não jogou tudo isso não. Apesar do 2-0, a Chapecoense não jogou toda essa bola. O Ercílio quase que saiu na frente. Por detalhes, a equipe do Leão do Sul não abriu o placar lá em Chapecó. Nós tivemos, portanto, os jogos ontem. Eu quero lamentar o Heber Roberto Lopes, que apitou o jogo Figueirense e Avaí, Figueirense e Joinville, Joinville e Figueirense. Nós tivemos invasão de torcedores lá na Arena Joinville. Um torcedor do Joinville arrancou a faixa da torcida organizada do Figueirense, o que causou essa confusão, e o Weber não relatou em súmula invasão de torcedores na Arena Joinville. Quanto ao jogo, o Joinville venceu por 1-0 e estragou os planos do Figueirense de tentar levar a decisão para o Scarpelli. A Chapecoense abre 6 pontos nos últimos 9 do campeonato.
Então, o Joinville volta à briga da Copa do Brasil, né? Porque o Joinville não está confirmado na Copa do Brasil, precisa aí terminar bem no Catarinense ou torcer pelo ranking da CBF, mas seria bom terminar em terceiro. O Avaí perdeu em casa para o Criciúma, um resultado normal de clássico, e eu esperava um Criciúma bem agressivo. O Argel conseguiu essa virada, e esses 3 pontos importantes praticamente livra o Criciúma do rebaixamento, apesar do cálculo ser 18 pontos, o Criciúma ter 17. E no jogo de hoje entre Tubarão e Brusque, são 2 times brigando por Copa do Brasil, sonhando com a Copa do Brasil, ambos com os mesmos 17 pontos. Quem vencer fica mais perto da competição nacional do próximo ano. Cacá, o que me preocupa, fazendo uma antecipação, é que nós estamos a menos de um mês, talvez um mês, da estreia do Campeonato Brasileiro. Fica para abril, dia 14, dia 14 de abril, né? De maio. Eu vou confirmar, mas eu acho que em abril. Em abril. Eu acho que é dia 14 de abril a primeira rodada, se não me engano. Eu estou preocupado porque eu estou vendo os campeonatos regionais não agradando os seus torcedores. Aqui em Santa Catarina, nós estamos vendo aí o nível técnico das nossas equipes. As nossas equipes estão envolvidas hoje, nesse calendário de 2018, com clubes na Série A, um clube na Série A, Série B, Série C, o Joinville, e na Série D nós temos 3 equipes na Série D. E dessas 3 equipes que estão na Série D, estão lá na zona de rebaixamento, não demonstrando que estão tendo qualidade para brigar por uma Série C. Então eles não estão me dando condições de ver um futebol mais qualificado, mais pegado. Poderemos ter, de novo, no Campeonato Brasileiro, alguém correndo na frente e os outros correndo atrás? A Série A está marcada para começar dia 14 de abril, então o Nacional começa em abril. Agora, eu acho que o Inter de Lages é o único que vai passear na Série D, que vai fazer a fase de grupos ali e não vai a lugar nenhum. Diferente de Tubarão e Brusque, Ládio, eu acho que são os 2 times que já começam a se projetar a nível nacional, com poder de investimento e com uma outra visão de planejamento. Porque consolidar-se no Catarinense é obrigação. Permanecer a Série A é obrigação, mas é difícil com esse regulamento em que você tem 5 times grandes que sempre vão ficar à frente ou dificilmente vão ficar atrás, porque nós temos hoje o Criciúma que está atrás, mas o Criciúma já chegou a 17 pontos. O Criciúma já chegou ali naquele número de corte contra o rebaixamento e deve continuar pontuando e provavelmente vai ficar à frente dos clubes. Talvez quem vencer hoje entre Brusque e Tubarão fique à frente do Criciúma, mas dificilmente esses 5 clubes vão ficar em posições diferentes do primeiro ao quinto. Então eu acredito que a nível nacional, com clubes aí do mesmo poder financeiro, do mesmo porte, talvez inferiores, eu acho que Brusque e Tubarão possam brilhar no Campeonato Brasileiro, porque o objetivo do Tubarão está bem claro. O Tubarão quer, no curto período de anos, o Tubarão quer, em 5 anos, estar entre os 40 clubes a nível nacional, ou seja, quer estar numa Série C de Campeonato Brasileiro. Mas só que tem um detalhe, né, Zé? Já está aqui a chave do Tubarão. O Tubarão vai pegar o Cianorte. Time do Paraná. Tá? Vai pegar o Novo Hamburgo. Time gaúcho. Vai pegar o Ferroviário de São Paulo. Essa é a chave do Tubarão. A chave do Internacional vai pegar o Nova Iguaçu, o Caxias do Rio Grande do Sul, que fez um bom campeonato. Nova Iguaçu é carioca, né? E também o Mirassol. Mirassol talvez seja a chave mais difícil entre catarinenses. Quer pegar um paulista, um carioca e um gaúcho. E o Brusque vai pegar o Prudentópolis, São José do Rio Grande do Sul e o Mogi Mirim. Eu acho que essa chave do Brusque aqui é uma chavezinha mais tranquila. Eu acho que a do Tubarão é mais fácil. Pode repetir a do Tubarão? Tubarão joga o Cianorte, Paraná, Novo Hamburgo, gaúcho e o Ferroviário de São Paulo. Eu acho que a do Tubarão é um pouquinho mais fácil, apesar de serem chaves contra times paulistas, é sempre complicado, mas eu acho que a do Inter de Lages é a mais difícil. A equipe do Nova Iguaçu é uma equipe carioca e que era apontada como a 5ª força do Rio de Janeiro. Então é sempre difícil, principalmente contra carioca e paulista é sempre difícil. E aqui no Rio Grande do Sul também. Agora, Tubarão e Brusque vêm com o objetivo sim de buscar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Se vão conseguir, são detalhes, né? Porque vai ter desmanche após o final do estadual, é importante a gente ter essa noção de que quando termina a Série A do Catarinense, às vezes algumas equipes se desmancham. E tem Marcílio e tem Barroso analisando o Campeonato Catarinense da Série A. Então vai ter um mercado de concorrência. Vai ter poder financeiro para investir até o final do ano? É importante isso aí também. O Brusque tem patrocinadores fortes. O Tubarão tem uma gestão muito forte também. Então são equipes que a gente vai acompanhar. O Tubarão não tem experiência em Campeonato Brasileiro. O Brusque já tem uma certa experiência na Série D. Vamos acompanhar, mas seria muito bom que pelo menos um conseguisse o acesso.
E com essas projeções, nós vamos encerrando esse nosso programa desta quinta-feira do nosso Uniesportes, prometendo voltar amanhã.